João, tudo bem? Como você tá? Tudo bem, Thalita? Como é que estão as coisas? Tudo certo. O João, inclusive, deixa eu fazer esse anúncio formalmente aqui. O João vai estar todas as quintas aqui com a gente, trazendo os resultados do monitor do debate público. Então, sempre às quintas, a gente vai discutir sobre os questionamentos que foram feitos ali pelo monitor, com os grupos que eles têm, e o que está em pauta, o que o monitor tem como resultado. Então, sempre uma boa conversa com o João. A gente gosta muito de receber o João e agora a gente tem esse encontro marcado todas as quintas. Agradeço desde já por essa parceria, viu, João? Muito obrigada. A gente conversou na semana passada, inclusive, em relação a essa expansão que vocês fizeram no monitor, né? Antes vocês tinham esses 3 Sim. grupos temáticos, expandiram para 5. E eu já vou pegar de embalo esse assunto que eu estava tendo com o Miguel, porque vocês têm um questionamento nesse último ciclo, né, de questões relativo à atuação de Lula e de Bolsonaro em desastres climáticos, né? Como a gente teve agora no Sul, mas como teve no passado em Minas Gerais, na Bahia, em São Paulo, enfim. Eu queria que você trouxesse o resultado para a gente desse questionamento. Claro. Thalita, posso explicar um pouquinho como funciona a Claro. pesquisa para o pessoal ter uma ideia mais assim, mais clara? Basicamente, a gente desenvolveu uma metodologia de fazer pesquisa de grupos focais. É uma metodologia qualitativa, é como se fossem grupos focais, que assim, você reúne um grupo de pessoas para conversar sobre um assunto, né? E isso é muito usado em pesquisa eleitoral, pesquisa acadêmica, tá? Um grupo geralmente de 8, 10 pessoas. A gente bolou uma metodologia diferente, que a gente reúne as pessoas, mas em grupos de WhatsApp. E os grupos de WhatsApp, eles continuam existindo no tempo, né? Não é que nem os grupos focais que ocorrem, aí você acaba o grupo, escreve um relatório e acabou. Não, a gente fica toda semana colocando questões, as pessoas discutindo as questões. E aí, para a coisa ficar interessante, a gente divide por grupos de pessoas. A gente, né, para as pessoas entrarem, tem um questionário. Então, a gente escolheu alguns tipos de participantes, né? Antes, a gente trabalhava só com 2 tipos. A gente trabalhava com um grupo de bolsonaristas convictos e outros bolsonaristas moderados, né? Os convictos, a gente escolheu classificar pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno e apoiaram o 8 de janeiro. Os moderados, são pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno, mas não apoiaram o 8 de janeiro, né? E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, a gente expandiu o projeto para 4 grupos, né? Que grupos são esses? A gente manteve os bolsonaristas convictos e moderados e adicionou eleitores flutuantes, que são pessoas que votaram em outros candidatos no segundo turno e não no primeiro turno e não votaram no segundo turno, né? E também o que a gente chama de Lula descontentes, são pessoas que votaram no Lula no segundo turno, mas se declaram hoje em dia insatisfeitos com o governo, né? Então, eu acho que aí você tem, na verdade, cobre grande parte do eleitorado brasileiro. Eu sei que as pessoas se perguntam assim, não, então por que vocês não puseram também os Lula contentes? Vocês votaram no Lula? É porque falta orçamento. Assim, quando o orçamento aumentar, a gente pretende cobrir o eleitorado todo, a cidadania toda, o conjunto todo de cidadãos, né? Mas só com esses 4 grupos a gente consegue bastante já. E a gente faz uma outra coisa também, que é agregar todos os participantes evangélicos, porque tem evangélicos em todos os grupos, dos 4. Sim. Então a gente pega os evangélicos de todos os grupos e faz uma análise só dos evangélicos para ver se tem coisas específicas relativas aos evangélicos, né? No tocante a esse tema, a gente de fato perguntou sobre as ações do Lula e Bolsonaro, né? Durante tragédias naturais, como houve, sempre há todo ano. Então sempre tem essa maneira de fazer um escrutínio dos presidentes. Os bolsonaristas convictos, assim, trataram o Bolsonaro como se fosse exemplar nisso aí, né? O Bolsonaro tivesse, na verdade, assim, se esmerado em auxiliar todos os desastres, o primeiro a estar lá, enquanto o Lula foi criticado porque está viajando durante o período dos desastres. Assim, eu estou falando o que eles falaram, tá? Não necessariamente essas coisas todas são fatos, como vocês vão bem notar, né, com algumas coisas que eu vou falar aqui. Os bolsonaristas moderados, eles, na verdade, diferentemente dos convictos, não politizaram muito a questão, né?
Inclusive, entre eles, teve gente que lembrou que o Bolsonaro andou de jet ski enquanto a Bahia estava sofrendo com aquelas chuvas, né? Inundações. Então, os moderados teve isso aí. Por outro lado, eles trataram assim a coisa como um problema, na verdade, que existe no Brasil, sem apontar muito dedo. Olha que coisa interessante, né? O pessoal dos flutuantes, esses então, na verdade, falaram que os presidentes não dão bola para essas coisas, que na verdade isso é um problema do Brasil, né? E que assim, olharam de uma maneira bastante desconfiada as ações dos presidentes, tá? Sem entrar também em politização da questão, né? Os Lula descontentes, sim, esses daí reconheceram que o Lula realmente está atendendo a região sul, tal, eles estão mais abertos para isso. Por mais que eles falassem que outros presidentes também fizeram isso, nomearam até Dilma e Bolsonaro, né? Então, assim, eles não são exatamente grandes entusiastas, como é de se esperar. Então, esse tipo de questão, você tem uma gradação, de fato, das posições, que é muito parecida com a divisão dos grupos. Nem sempre é assim, né? Para você ter uma ideia, essa semana a gente perguntou também sobre as saidinhas. Isso. Né? Porque teve a votação das saidinhas e tal. A maioria dos participantes de todos os grupos são contrários. Você vê então, como essa chamou questão atenção, de segurança pública? Todos, assim, é quase uma unanimidade, todos são contrários à saidinha, né? Saidinha, inclusive, que está em discussão, a Câmara vai votar os vetos, né, do governo Lula nessa sessão, a pauta está para essa sessão de hoje, a gente não sabe se essa votação vai chegar a acontecer, mas é um dos vetos que vai ser votado pelo Congresso hoje, tanto é que o Miguel estava contando aqui que o governo vai tentar empurrar para mais para frente essa discussão aí sobre as saidinhas. Mas muito interessante, há uma unanimidade em relação a esses grupos questionados sobre serem contra, né? Todos contrários à saidinha. Exato, assim, você vê que isso é um dado que um pouco que ele corrobora as informações que a gente de vez em quando pega também nas pesquisas de opinião, tipo survey, que assim, a questão da segurança pública é uma questão que atinge quase toda a população brasileira, assim, não tem um corte nem muito ideológico, tá entendendo? São só aqueles cidadãos muito sofisticados do ponto de vista, assim, sofisticado, com nível de idade muito alto, que começam a colocar essa questão em perspectiva, entendeu? Eu acho esse um grande, talvez seja o maior problema da esquerda, Thalita, hoje em dia na política. Porque, veja bem, assim, eu não sei se a gente falou isso da vez passada, mas a questão da segurança é uma questão que, no fundo dela, está a questão da desigualdade, na verdade, está o problema da desigualdade. A gente sabe disso, né? Então, eu acho que a esquerda sabe disso e, ao mesmo tempo, é uma questão muito difícil de resolver, porque para resolver o problema da desigualdade, você precisa resolver o problema da economia, né, que é, assim, um cavalo de batalha, assim, não é? O problema, né, João, é que a esquerda tem esse entendimento que a segurança pública passa pela desigualdade. Já a direita tem respostas rápidas, né, para a resolução, que são rápidas e ineficientes, né, para a resolução da segurança pública, que é o bandido bom e bandido morto. E daí fica essa percepção de que a direita resolve melhor a situação da segurança pública do que a esquerda. Mas não, a esquerda tem um aprofundamento do que viria a ser a resolução da segurança pública. Exato, é uma coisa muito complicada, porque assim, quando você pensa em termos de... É complicado tanto do ponto de vista da administração pública quanto do ponto de vista eleitoral, porque do ponto de vista da administração pública, você vê que, como a gente está falando aqui, é uma coisa muito difícil de resolver, porque ela envolve questões que são estruturais da organização social, como é o sistema capitalista e praticamente e também essa versão de capitalismo que a gente tem no Brasil, que produz uma desigualdade imensa. Do ponto de vista eleitoral, o que acontece? Quando isso vira coisa de campanha, ou seja, tema de campanha, é isso que você falou. A direita sempre tem essas fórmulas prontas que eles prometem que vão resolver. Se você tivesse tempo para estudar, né, o resultado dessas políticas de só aumento da repressão, lei e ordem, né, você vai ver que elas de fato não causam grande... Tem alguns casos que mais ou menos tal, mas você vê que elas não resolvem o problema, né? E não resolve o problema a médio e longo prazo. Mas isso é uma coisa que não cabe dentro da eleição, isso não faz um efeito eleitoral, entendeu? Como que você vai puxar esse debate na eleição?
nesse debate aí sobre as saidinhas, uma única pessoa que já tem uma experiência na família de parente preso, né, de familiar preso, e disse que é interessante ter a saidinha. Então, você vê, quando você humaniza, né, esse debate, quando você tem no seu entorno situações como essa, você tende a pensar mais profundamente, eu acho, nesse tema. Então, é interessante, eu acho que é um caminho, é humanizar esse debate, talvez. Thalita, isso eu gostei do seu exemplo, porque isso é uma coisa que você vê em várias outras políticas públicas, assim. O que acontece? Pega o Bolsa Família. O Bolsa Família era uma política que foi muito combatida quando foi lançada, não sei se você lembra. O pessoal falava que era Bolsa Esmola, que era feito para ganhar o voto dos pobres, tal, não sei o quê. Mas, assim, você vê claramente que o Bolsa Família foi cada vez mais sendo aceito. Mesma coisa com as cotas raciais. E a gente, quando faz pesquisa de opinião, né, não só survey quantitativo, mas particularmente os qualitativos, você percebe uma coisa muito clara, que é o seguinte: as pessoas, é isso que você falou, as pessoas que entram em contato com a política, ou que se beneficiam diretamente, ou que se beneficiam diretamente, ou que têm parentes próximos, que eles veem, amigos, que eles veem se beneficiar, isso faz a cabeça de muita gente. As pessoas veem que o negócio funciona e que aquela imagem distorcida que estão querendo passar da política pública não é verdadeira, né? Que cota racial não vai destruir a universidade pública, nem causar guerra racial no Brasil, ou que Bolsa Família não é simplesmente um Bolsa Esmola, é uma coisa que permite que as pessoas tenham uma vida muito mais digna do que se não tivesse ele. Então, esse poder comunicativo da política pública é, na verdade, o grande asset do PT, né? Do Lula, particularmente. Porque eu acho que esse poder... O Lula é muito bom comunicador, claro, mas a gente tem que levar em consideração também que as políticas públicas do PT, que o Lula assina embaixo, que ele veste a camisa, elas comunicam diretamente com as pessoas, sem precisar ter um manualzinho de politização que vem junto com a política pública, veja bem. É isso que eu quero dizer, entendeu? É um recado que não precisa ser totalmente... Agora, o problema totalmente elaborado. Agora, o problema do governo e do PT é que só tem isso, né? Tem poucos canais de comunicação como a TVT, por exemplo, que abrem espaço para pontos de vista que não sejam ponto de vista da grande mídia. A gente cai nesse debate sobre a comunicação do governo, né? E como tem deixado a desejar, porque quando você olha essas pesquisas que apontam o conhecimento, a percepção das pessoas sobre as políticas públicas, e são várias as políticas já lançadas pelo governo, muitas não são conhecidas, né? Então a gente esbarra nesse poder comunicacional, mais uma vez, do governo federal.